E aí, pessoal, bem-vindos ao canal Civilização Brasileira. Hoje, 14 de agosto de 2023, nós celebramos 638 anos da Batalha de Aljubarrota, a grande batalha da Lusitanidade, da Portugalidade. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse tema. Pessoal, a Batalha de Aljubarrota foi o momento em que Portugal, aí com um pouco mais de 200 anos de existência nacional, sofreu a sua maior ameaça até então de perda de soberania. O pequeno Portugal estava prestes a ser engolfado pela grande Castela. E contra essa ameaça de dominação estrangeira, o povo português se levanta naquele movimento que ficou conhecido como Revolução de Avis, e que encontra o seu ápice justamente na Batalha de Aljubarrota, ali onde cerca de 7 a 8 mil portugueses combatem e derrotam 30 mil castelhanos. A Batalha de Aljubarrota marca o verdadeiro início da dinastia de Avis, que foi, de longe, a dinastia mais gloriosa de Portugal. E eu diria ainda mais gloriosa da Europa. Essa dinastia que começa com a Batalha de Aljubarrota, com a coroação de Dom João I, e que termina com a Batalha de Alcácer Quibir. Começa a épica e termina a épica. E por que eu gosto de lembrar dessa batalha, pessoal? Porque aqui no Brasil nós temos uma tradição histórica, uma tradição de memória de grande lusofobia. Ou seja, nós temos uma aversão à nossa herança portuguesa. E veja, qual que é o problema da gente desprezar essa memória? Ao desprezarmos a nossa herança portuguesa, a gente despreza a parte considerável daquilo que é a brasilidade, pessoal. E a gente acaba desprezando uma parte heróica da constituição dessa brasilidade. Porque vejam, Portugal vai oferecer a maior galeria de aventureiros da história. Portugal, um nanico e mestiço país periférico, completamente irrelevante para as grandes querelas do centro da Europa. Portugal, um verdadeiro bastardo da Europa. Até porque as 3 dinastias portuguesas têm alguma origem bastarda. Afonso Henriques I, rei de Portugal, era filho da bastarda de Afonso VI de Leão. Dom João I, primeiro rei de Avis e maior rei da história de Portugal, era bastardo do rei Dom Pedro. E por fim, a gente tem a decadente Casa de Bragança, que vai vir justamente de um bastardo de Dom João. Então veja, é esse país, bastardo, periférico, mestiço, que vai fornecer essa gigantesca galeria de heróis. E não apenas grandes monarcas, como, para ficar aqui só na dinastia de Avis mesmo, Dom João I, que deu início à expansão marítima a partir da conquista de Ceuta, Dom Afonso V, Dom João II, Dom Manuel, sob cujo reinado se deu o descobrimento do Brasil, e, é claro, Dom Sebastião. Não apenas monarcas, mas durante essa que foi a Era de Avis, a gente vai ver figuras heróicas brotando de todos os lados do povo português. E fazendo com que esse povo, lembrando, periférico, mestiço, seja o primeiro povo a constituir um império marítimo. Vai ser esse povo que, se fazendo um só com o mar, vai desbravar todo tipo de mar incógnito e terras incógnitas. Muita gente gosta de cantar as glórias daquele infame Império Britânico que alcançou seus 30 milhões de quilômetros quadrados de extensão. Mas a gente tem que se lembrar que os ingleses, os franceses, os holandeses e outros tantos povos aí da Europa Central apenas seguiam caminhos que em sua maioria já foram abertos pelo povo português. E Portugal, nesse processo, ele vai ser pioneiro em tudo.
E dentro desse contexto da expansão marítima, a gente pode e deve ressaltar alguns nomes. A gente precisa falar, por exemplo, de Dom Henrique, o navegador. Filho de Dom João I, vai ser Dom Henrique que vai idealizar a expansão marítima portuguesa. Ele que vai idealizar o périplo africano. Dom Henrique, membro daquela que ficou conhecida como ínclita geração. Mas a gente tem ainda Gil Eanes, por exemplo, que em 1434 dobra o Cabo Bojador. Pessoal, em 1434, a França e a Inglaterra ainda estavam se digladiando na Guerra dos 100 Anos. Em 1434, os Habsburgo sequer haviam alçado ao trono imperial. A gente vai ter Bartolomeu Dias, o primeiro a completar o périplo africano. A gente vai ter Vasco da Gama, o primeiro a chegar à Índia pelo mar. A gente tem Afonso de Albuquerque, que foi o grande idealizador do Império Asiático português, concebendo um triângulo de influência portuguesa no Oceano Índico que liga Hormuz, Sofala e Malaca. A gente tem Jorge Álvares, o primeiro europeu a chegar à China. A gente tem Fernão de Magalhães, aquele que, ainda que em navios espanhóis, foi o primeiro a dar volta ao mundo. E também São Francisco Xavier, que, ainda que espanhol, foi dentro do Império Português e do contexto do Império Português que empreendeu a sua gigantesca obra evangelizadora. Pois bem, pessoal, é dessa gente que o povo brasileiro descende. É dessa gente que nós descendemos. Eu acho incrível como toda a história da expansão marítima na Era de Avis tem o sabor de uma aventura. De maneira que a aventura e o heroísmo sobrepujam e muito o pouco racionalismo da época. E aqui do século XXI a gente pode se perguntar, mas tinha que ser Portugal, o país europeu, que ia iniciar esse processo de integração global, digamos assim? Sim, tinha que ser Portugal, porque só Portugal tinha essa energia aventureira, salvacionista, nas palavras de Darcy Ribeiro, para dar início a uma empreitada tão difícil, tão obscura. E essa dinastia de Avis, que nasceu épica lá na Batalha de Aljubarrota, precisaria necessariamente ter um fim que também fosse épico. Na Batalha de Alcácer Quibir, com Dom Sebastião, nós temos aquele que, nas palavras de Ariano Suassuna, foi o último grande exemplo de cavaleiro medieval da Europa. Com Dom Sebastião, então, o fim da dinastia de Avis acabou sendo tão fantástico quanto o começo. E é claro que eu não ignoro aqui aquele pequeno governo de cerca de 2 anos aí do cardeal, que governou entre o sumiço do Dom Sebastião e a ascensão do Filipe II, óbvio. Mas é Alcácer Quibir que marca o divisor de águas entre a era heróica de Portugal e a sua era de decadência. Enfim, pessoal, o intuito desse vídeo foi simplesmente fazer memória. Beleza? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê um joinha, comente, compartilhe com seus amigos. Até a próxima!